Muitas das vezes nós estamos ainda com a agitação do nosso dia, e às vezes por chegarmos no encontro ainda agitados pelo nosso dia, às vezes a gente não presta atenção àquilo que é pregado aqui. Nesse momento o Senhor pede a sua atenção para Ele. Diga para Jesus dentro do seu coração: eu quero te dar a minha atenção, Senhor. Eu quero te dar todo o meu pensamento, todo o meu sentimento. Eu quero te entregar todo o meu coração, todo o meu ser. Recebe a minha atenção, e eu vou fazer de tudo para manter a minha atenção até o final da pregação e na oração. Toda a minha atenção em Ti, Jesus. Mesmo que as crianças corram, mesmo que aconteça tudo ao meu redor, a minha atenção é direcionada à Tua palavra. Assim seja. Amém. Amém? Quero que os que trouxeram a palavra de Deus abram vossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 25. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória a Deus. Deixa as crianças correr aí, meu povo. Eu amo as reuniões que tem criança. Isso é uma bênção. Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. A alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Aplauda a palavra de Deus. Vá sentando em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, então, como eu disse, para você entregar todo o seu silêncio a Deus, sua concentração, mesmo que você veja as crianças correndo, deixa elas correrem. Não posso eu reclamar das crianças quando Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, né? Então deixe as crianças em paz. Então deixa eu falar uma coisa para você de início. Jesus quer sua atenção hoje. Todo dia Deus quer sua atenção. Então dê atenção a Deus hoje, mais uma vez. E principalmente nos momentos onde a palavra de Deus é pregada, nós precisamos dar atenção ao Senhor de uma forma dobrada, porque Satanás ele tenta nos atrapalhar. Será que você hoje tem consciência disso? Que o diabo ele tenta atrapalhar você para você não receber a palavra. Então preste atenção. Eu não sei se você, acredito eu que sim, já chegou a conviver com alguém que tem um coração bom. Eu não sei se você já teve uma profunda convivência com alguém que tem um coração bom. Existem pessoas que nós conhecemos por graça de Deus no decorrer da nossa vida, que essas pessoas de forma inexplicável, elas têm uma bondade, elas têm um amor dentro delas, muitas vezes inexplicável. E todo ser humano, embora que ele tenha seus erros, seus defeitos, seus pecados, muitas vezes suas fragilidades, porque todos nós aqui somos pecadores, tem horas mesmo que a gente cai. Tem pessoas que mesmo com tantos erros têm umas bondades inexplicáveis. Gente, eu já tive a graça e tenho a graça de conviver com pessoas boas, pessoas que têm uma bondade dentro de si. A palavra de Deus está dizendo que uma alma generosa, o que é uma pessoa generosa? É aquela pessoa que muitas vezes ela renuncia o próprio eu para cuidar do outro. Ela renuncia o seu próprio tempo para cuidar do tempo do outro. Ela se sacrifica pelo outro. Ela tira do dela, muitas vezes, e dá para o outro.
Almas generosas são pessoas diferentes, são tão diferentes, que existem várias pessoas, muitas vezes ali, ao redor daquele alguém. Para você ter ideia, existe um santo na igreja chamado São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele tinha uma bondade dentro dele, que transbordava de tal forma para o seu exterior. Ele era tão caridoso, que no livro que conta a história dele, diz que era impossível ele sair na rua sem ser escoltado pelos pobres. Você imagina só, ele saía na rua e vários pobres ao redor dele, perto dele. Por quê? Porque ele era tão bondoso, tão caridoso, que as pessoas queriam estar perto. Não apenas para receber algo material, porque bondade não é somente você dar algo material para alguém. Bondade também é os cuidados sentimentais, os cuidados nas várias necessidades que o ser humano tem. São João Maria Vianney era assim. Quando nós lembramos, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, o forte dela era teologia? Não. O forte dela era escrever? Não. O forte dela era a caridade, era a bondade. Certa vez ela saiu na rua em meio a uma guerra, um tanque de guerra para do lado dela, e o soldado coloca a cabeça de fora e diz assim: ô freirinho, o que é que você está fazendo no meio da guerra? Volte para os seus aposentos, porque é perigoso você estar no meio da guerra. Aí ela olhou para o soldado e disse assim: eu estou atrás de alimento para os doentes que Deus me confiou a cuidar. Veja, ela saiu do lugar onde ela ficava cuidando dos doentes, porque a despensa ficou vazia e ela tinha que conseguir alimento. O soldado então entrou em contato com outros soldados, deram vários alimentos para ela, e ela voltou com muito alimento para os doentes que lá estavam e as pessoas carentes. Era tão interessante a bondade de Santa Teresa de Calcutá, que ela foi reconhecida mundialmente, e até hoje o nome dela é mencionado como um nome de paz, de caridade, de esforço a ser bom para o outro, mesmo sacrificando a própria vida. Se você prestar atenção na fisionomia da imagem de Madre Teresa de Calcutá, você vai perceber uma pessoa desgastada. Você vai perceber uma pessoa que expressa o sacrifício. Quando nós temos uma experiência com Deus verdadeira, a primeira coisa que Deus quer colocar no seu coração, depois de ter acontecido o arrependimento dos seus pecados, porque arrepender-se dos pecados é graça de Deus, Ele coloca um desejo de você fazer o bem, o desejo de você cuidar das pessoas, o desejo de você levar um socorro para alguém, um desejo de você levar um sorriso para alguém. Gente, se você conhece alguém que tem bondade, se aproxime dessa pessoa, porque vale muito a pena conviver com pessoas assim. Pessoas que querem cuidar de você, embora que elas tenham defeitos também. Gente, pessoas verdadeiras também têm seus momentos de erros. Pessoas verdadeiras também têm os seus momentos de quedas, de fragilidade. Todos nós somos assim. Mas uma coisa eu sei, que aquele que já teve uma experiência com Deus, que passa a ser instrumento de Deus, mesmo que ele caia, ele se levanta, porque ele sabe muito bem o quanto é bom ser de Deus. Você sabe o que foi que mais me conquistou ainda para Jesus? Foi quando eu comecei a servir a Ele. Quando eu tive um encontro com Deus, foi muito bom, foi maravilhoso. Estar diante do Santíssimo Sacramento, como eu estive nas minhas primeiras experiências de oração, foi algo muito poderoso. Mas eu também não encontrei Jesus apenas na Eucaristia, mas eu também encontrei Ele no serviço. Quando a gente visita um pobre, quando a gente visita um doente, quando a gente recebe na nossa casa alguém até que nos feriu,
quando a gente consegue acolher o outro. Nessa hora acontece uma experiência linda com Deus, porque você vê que a bondade ela prevalece, o amor prevalece. É interessante quando a gente vai conversar com as mães, né? As mães, por mais que o filho seja errada, às vezes tem um filho errado em casa, tem uma filha errada, e a mãe está lá rezando pela criatura, chamando porque é bom, fazendo de tudo. Às vezes o filho ou a filha escuta mais os de fora do que os de casa. Eu também fiz muitas vezes isso. E a mãe continua. Um dia desse passou no jornal que uma mãe pegou seu filho, que era extremamente usuário de droga, e ela amarrou ele com corrente e cadeado. Ela amarrou o filho dela com correntes, botou cadeado, e ele se batendo, querendo sair, e ela chorando, até que começou a tumultuar de pessoas em frente à casa dela, e chamou a atenção das pessoas a atitude que ela teve. Foi, entre aspas, uma atitude até agressiva. Mas qual foi a intenção? Presta atenção. Qual foi a intenção? Proteger o seu filho da destruição das drogas. Para você ver como o amor, ele tem atitudes que às vezes assusta. O amor tem atitudes que às vezes assusta a gente. Então, se você conhece alguém que tem bondade, se aproxime dessa pessoa, porque vale a pena. Gente, eu quando era do mundo do crime, teve uma vez que eu fiz um assalto grande, e eu peguei uma boa parte do dinheiro do assalto e fui dar para os pobres. Olha que loucura, né? E aí quando eu estava distribuindo lá doações para os pobres, teve uma pessoa muito simples, chegou perto de mim, segurou assim no meu braço e disse assim: você tem um coração bom, rapaz. E essa sua bondade, ela vai crescer até Deus conquistar todo o seu coração por ela. Aquilo ficou na minha cabeça. Aquela caridade que eu estava fazendo era de um jeito errado, que eu pegava o dinheiro errado e fazia aquilo. Não era daquele jeito que Deus queria, mas ali, de certa forma, existiu um agir de Deus. Existia uma bondade dentro daquele coração. Tem tanta gente que a gente conhece que usa droga, vende droga, faz assalto e tudo no mundo, mas aparece alguém precisando de alguma coisa e pede, ele dá. Veja, até os piores dessa terra, que fazem coisas tão erradas, têm suas bondades também. E aquela bondade, se ela for regada, acontece uma conversão, acontece uma mudança. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa em aconselhamento, que quando essa pessoa saiu, outra pessoa entrou e disse assim: Daniel, como é que tu tem coragem de ficar num quarto desse, com um marginal daquele, homem? Aí eu olhei para a pessoa e disse assim: pois se eu te contar que quando ele entrou aqui, que eu botei a mão na cabeça dele, chorou que nem menino novo, com fome. Porque às vezes a gente tem a imagem só da monstruosidade, né? Mas quando eu botei a mão na cabeça dele, chorou, se tremeu todinho na minha frente. Em vez de eu ter me tremido na frente dele, foi ele que se tremeu na frente da minha. Porque quem estava comigo é maior do que aquele que está no mundo. Eu sirvo a Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então deixa eu te falar uma coisa. A bondade, ela tem mais força do que a maldade. E para Deus, o olhar de Deus, que conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas intenções. E isso é muito, muito lindo. Deus sabe das nossas intenções. Agora, o que o Senhor deseja de nós é que nós possamos ir
expulsando todo o mal de nossos corações, purificando os nossos corações, limpando os nossos corações, para que cada vez mais possamos ser instrumentos de caridade na vida do outro. E existem duas formas de você exercer a caridade. Existe a forma espiritual, que é cuidar da alma, falar a verdade, resgatar quem se perdeu, levar o evangelho para a pessoa. E existe a caridade material também, que você leva um alimento para quem precisa, um remédio para quem precisa. É essa a nossa missão, causar uma diferença nessa terra. Você tem seus pecados muitas vezes, tem suas quedas muitas vezes, mas não deixe que isso cancele a bondade que há dentro de você. Não deixe que isso cancele o chamado que Deus tem dentro da sua vida para atingir outras vidas. Teve vezes que eu pensei em desistir por causa dos meus erros. Aí Deus me recordava tudo que deu certo até aqui, tantas ajudas que nós conseguimos fazer juntos. Aí Deus dizia para o Daniel o quê? Daniel, você vai desistir por causa disso? E as bondades que aconteceram na obra, e as coisas boas que aconteceram aqui, você não vai lembrar disso? Você não vai deixar que isso possa ser maior do que aquilo que está tentando te afastar? E eu disse, é mesmo, Jesus. Eu tenho que lembrar do que é bom mais do que aquilo que é ruim. Quando você olhar para o seu passado, tome muito cuidado. Padre Léo dizia que o passado da gente é uma arma muito forte nas mãos do diabo, porque às vezes ele quer que você ressuscite seus erros, os seus problemas, as suas feridas emocionais, os relacionamentos que deu errado. Você comece a trazer o que é ruim lá de trás para agora. Então o que é que acontece? Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu já errei muito, não dá para mim entrar na igreja não. Aí é que dá mesmo, meu filho. Aí é que dá mesmo, porque Deus quer pegar a sua história, transformar a sua vida e fazer você ser um exemplo, fazer você ser um instrumento de resgatar pessoas perdidas. E eu estava orando com isso, e eu li no livro Imitação de Cristo uma frase muito linda que diz assim: verdadeiramente grande é quem tem grande caridade. Verdadeiramente grande é quem tem grande caridade. Os caridosos é que são os grandes da terra. Aos olhos de Deus, aquele que tem a caridade, aquela pessoa boa, aquela pessoa que gosta de cuidar do outro de graça. Você conhece alguém que cuida de você de graça? Glória a Deus. Se você conhece essa pessoa, pode ter certeza que você conhece um presente de Deus. E não apenas conhece, você ganhou o presente de Deus. Como é bom conhecer pessoas que cuidam da gente de graça, sem se preocupar quanto você tem no seu bolso, sem se preocupar se você tem casa ou não, se você tem carro ou não. Pessoas bondosas são pessoas que se aproximam de você gratuitamente, e nessa aproximação elas lhe conquistam tanto para Deus, que você às vezes fica até desconcertado diante de tanta bondade. Quantas vezes eu cheguei já para pessoas e disse assim: olha, eu não sei nem como te agradecer. Às vezes a gente fica até desconcertado, não é verdade? Às vezes a gente fica assim, todo errado. Uma vez eu fui para uma missão, aí eu lá no meio da missão, chega um senhor, aí diz: abra aí sua mão, missionário. Eu abri minha mão, e aí ele colocou um embrulho na minha mão e disse: isso aqui é para você. Gente, misericórdia. Eu olhei assim, eu disse: o que é isso? Ele: abra que você vai ver. Quando eu abri o embrulho, gente, eu nunca tinha visto tanta cédula de 100 reais na minha mão como naquele dia. Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, eu não quero não, tome. Eu não consigo receber isso. Eu fiquei todo errado na hora. E naquele tempo, gente, eu estava num aperreio. Deus foi muito bom.
Eu estava no aperreio, aperreado. Aí eu disse, não posso aceitar isso. Ele disse assim, se você não aceitar, eu vou tacar fogo no dinheiro na sua frente. E aí? Tanta gente precisando, inclusive você, vai querer que eu torre esse dinheiro na sua frente? Eu disse, não, então receba. E eu disse, glória a Deus. Mas a gente fica todo errado. O cara não me conhecia, o cara não sabia de fato quem eu era. Eu não vi se ele participou de alguma vez uma pregação minha, não sei. Ele simplesmente chega, entrega e diz, é Jesus que mandou lhe dar. Às vezes acontece de ter pessoas, sabe, cara, Deus bota pessoas na minha vida que eu digo assim, Jesus, eu não mereço não. Como é que pode? Sabe, aquela pessoa que todo dia manda uma mensagem para mim assim, ó, Daniel, você já tomou o remédio? A Iana faz isso comigo. Sabe, tem pessoas que mandam mensagem para mim, às vezes eu nem respondo porque é muita mensagem, e às vezes eu tenho que rezar, né? Lógico, às vezes não, todo dia eu tenho que rezar. E às vezes eu estou ali tendo que rezar, chega uma mensagem, às vezes eu clico sem querer, abre, não dá para me responder na hora, que é muita mensagem, glória a Deus por isso. E está lá a mensagem, bom dia, já bebeu água, já almoçou? E se eu te disser que às vezes esse tipo de caridade é melhor do que dinheiro? Aquelas cédulas que eu peguei, nenhuma delas disse, Daniel, eu te amo. Nenhuma delas me pediu para me abraçar. Nenhuma delas perguntou se eu tinha tomado remédio. Nenhuma delas perguntou se eu estava com sede. Se você me perguntar, Daniel, qual é a caridade que você mais gosta de receber, eu vou te falar, o teu abraço, o teu olhar, o teu carinho, a tua dedicação gratuita de cuidar de mim e deixar que eu cuide de você. A bondade é isso. E a palavra vai dizer que a alma generosa, as pessoas generosas, caridosas, bondosas, essas pessoas vão ser cumuladas de bens. E sabe qual é o maior bem que Deus quer te dar? A tua salvação. Tem gente que diz assim para mim, Daniel, como é que eu posso ter uma vida feliz? E eu digo para muitas pessoas, acolhe a bondade e transborda a bondade, você vai ser feliz. Sabe, quando alguém te ofende, você consegue ser bom para aquela pessoa, pelo agir da graça de Deus. Sabe, quando você consegue ofender, né? Neste instante um irmão ali disse para mim, você quase passou por cima de mim no carro, que eu vinha rápido demais, ele vinha na moto. Oh meu Deus do céu. Vê, a gente é miserável, né? E às vezes o Daniel tem um pé pesado. Me perdoa, meu. Acontece. A gente é cheio de erro, né? Mas ali a bondade fala mais alto. Hoje essa pessoa está aqui no grupo, se aproximou de mim sorrindo, poderia ter ficado com raiva, né? Se intrigado, mas não. Por quê? Porque acredito eu que ele não lembra apenas do dia que, não de forma intencional, porque não foi minha intenção, ele não lembra apenas daquele dia, ele lembra das vezes que eu abracei ele, que ele me abraçou, que nós vivemos uma bondade um com o outro. Veja, a bondade prevalece, o amor prevalece. Gente, entenda uma coisa, às vezes a gente vê as notícias nos telejornais e a gente se desespera, mas sabe o que acontece? É que às vezes o mal ele é mais divulgado do que o bem. Não é capa de jornal uma pessoa atravessar uma idosa na rua, uma pessoa ajudar um cego. Capa de jornal é o que? Ônibus pega fogo, deslizamento de terra mata tantas pessoas, bandido sequestra e mata empresário,
não sei o que. Veja, as notícias ruins pela mídia, elas são mais divulgadas do que as boas. Aí qual é a nossa missão? No meio desse tiroteio de informações negativas, nós fazermos a diferença com a bondade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se um dia você vê um comportamento errado no Daniel, talvez uma frase sua não possa me mudar, mas um gesto consiga sim. Um gesto de bondade, um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de compreensão. Eu quero te dizer nessa noite que nunca um ato de bondade é perca de tempo. Nunca. Independente de quem você fizer um ato de bondade, se é alguém que é teu melhor amigo ou teu pior inimigo, não interessa. O que Jesus quer que nós que estamos aqui nessa noite possamos ter consciência é que bondade não é perca de tempo, e toda bondade ela tem um retorno. Mas nós não fazemos bondade pensando no retorno, e sim no recebimento do outro. As pessoas bondosas, elas te amam tão de graça, de forma tão poderosa, que elas fazem uma bondade para você, só interessada em você receber, e não em você retornar. Tem gente que é assim. Gente, eu já conheci pessoas que mesmo depois de descobrir misérias minhas, conseguiram continuar me amando. Você conhece alguém assim? Pois dê glória a Deus por isso. Uma das maiores riquezas que nós temos na vida é quando nós encontramos alguém que nos faz experimentar a bondade de Deus. Padre Léo chegou a dizer: nós somos chamados a experimentar a misericórdia de Deus como fonte de verdadeira alegria e de cura. A misericórdia, ela é uma fonte de alegria e de cura. Gente, teve momentos lindos que eu participei de oração de cura e libertação, evento grande, pregador conhecido, banda de música conhecida da igreja, aquela coisa toda. Mas eu vou te falar, as maiores experiências com Deus que eu tive foi visitando o doente, visitando o pobre, exercendo a bondade do evangelho, cuidando de pessoas. Isso é bom demais, sabe? Tem gente que chega nessa missão destruído e sai daqui uma pessoa melhor. Já teve gente chegando aqui querendo matar outra pessoa, e uma oração, um abraço, um conselho fez aquela maldade ser cancelada. As maiores experiências que eu tenho com o Senhor são essas, no serviço, na vivência. É bom demais. É bom demais você ser instrumento do bem e conseguir arrancar o sorriso de alguém, conseguir dar um abraço em alguém, conseguir jogar bola com uma criança só para ver ela sorrir, para ela se sentir bem. Esses atos mudam a realidade das pessoas. Eu já contei numa pregação minha que tinha uma mulher que eu estava doido para evangelizar essa mulher, mas ela não dava abertura. Aí ela tinha uma criança. Aí eu peguei, disse: vou me aproximar da criança, que aí depois eu chego na mãe. Comecei a elogiar a criança, brinquei com a criança, de repente a mãe já estava sorrindo. E ali pela criança eu cheguei ao coração da mãe com a palavra poderosa do evangelho, e as coisas foram transformadas na vida daquela pessoa. Eu quero dizer para você, bondade não é perca de tempo. Não perca tempo. Seja uma pessoa que seja instrumento do bem. Dê uma carona para alguém, dê uma ajuda para alguém. Se não tem dinheiro, dê em palavra, dê em gesto, dê em olhar, dê em carinho, porque isso é mais poderoso do que o material. Isso é bem mais poderoso.
Gente, Provérbios capítulo 12, versículo 2 diz assim: o Senhor, o homem de bem alcança a benevolência do Senhor. O Senhor condena um homem que premedita o mal. Veja, o homem de bem, quem são as pessoas de bem que você conhece? Sabe aquelas pessoas que dá alegria da gente estar perto, conversar. Parece que é um livro que a gente não para de ler, né? Pois é. Essas pessoas, elas conseguem alcançar a benevolência de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus condena é quem premedita o mal. Tem gente que é instrumento do mal. Tem gente que vê você crescendo, quer te prejudicar para te derrubar. Tem gente que tem prazer em fazer o mal. Isso não vem de Deus não, gente. Se você conhece alguém que tem prazer em fazer o mal, mostre através das suas ações que a bondade, ela é muito melhor do que a maldade. Não se deixe levar pela negatividade de ninguém. Não se deixe levar pelos julgamentos desonestos de alguém. Seja você instrumento de bênçãos, porque você ainda vai encontrar muita gente boa no seu caminho. Mas eu quero te prevenir, você também vai encontrar muitas pessoas determinadas a te prejudicar. Infelizmente a gente encontra pessoas determinadas a nos prejudicar. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim: que foi que eu fiz, né? A gente às vezes até pergunta: que foi que eu fiz? A pessoa passa a te odiar de graça. Você nunca fez nada contra aquela pessoa e ela simplesmente diz que o santo não bateu. Tem gente que diz até isso, né? O santo não bateu. Tem gente que diz: não, é porque eu não fui com a cara. Tem gente que vê você lá trabalhando, você começa a dar certo no trabalho, aí o diabo, quando não vem, manda um secretário, né? Começa a ter alguém inveja de você, vai lá no patrão, começa a falar mal de você e você nem imagina. Às vezes acontece de eu atender pessoas: rapaz, roubaram o negócio lá na empresa e culparam foi eu. Tem gente que tem essa coragem. Tem gente que tem essa coragem só para ver você se prejudicar, só para ver você cair. Tem gente que não suporta ver você conquistar nada. Sabe aquela pessoa que não consegue ter o brilho que você tem, aí ela quer te arrastar para a escuridão que ela está? Pronto, existem pessoas assim, infelizmente, que tem prazer no mal. Tem gente que tem prazer. Você está lá bem quietinho na sua casa, nem imagina que alguém está pegando o seu nome e levando lá para o macumbeiro para pedir a ele para destruir sua vida. Tem gente que paga para o macumbeiro fazer lá um mugango, né? Pega uma galinha preta, tira cachaça. É cachaça, galinha preta, aí tira uma peça de roupa sua no varal, que você fala, sumiu a blusa, coitado. Sumiu a blusa, a peça íntima, não sei o que. Aí vai lá o macumbeiro, faz aquele movimento na cabeça, né? Um negócio, baixou não sei quem, né? Você lá na sua casa, às vezes lavando roupa, e a pessoa perdendo tempo levando teu nome para macumba. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: não é que é mesmo? Tem gente desse jeito. Tem gente que é tão ruim que faz coisa que até o diabo duvida, meu povo. Sabe por que existem pessoas assim? Elas estão obscurecidas pelo demônio.
elas estão dominadas pelo diabo, elas estão cegas pelo Satanás, e quanto mais elas tentam prejudicar os outros, pode perceber, o veneno volta para elas mesmas. Pode perceber que o veneno volta para quem jogou. Lembra do dia que jogaram um cururu lá na casa que eu morava com a boca costurada, e eu fui lá na frente e disse: rebola um jumento. Costurar a boca de um jumento e rebola. Não adianta. Não adianta tentar prejudicar minha vida com macumba, porque macumba não pega em mim não, meu filho. Pode jogar, macumba não pega em mim. Repita comigo: macumba não pega em mim. Macumba não pega em mim. Oh glória, aplauda Jesus por isso. Teve uma vez que uma pessoa disse assim para mim: Daniel, fulana de tal levou teu nome para macumba. Aí eu disse para a mulher: pois diga para levar de novo, que deu foi sorte. Foi. Levaram meu nome para macumba, deu foi. Aí disseram para mim: Daniel, disseram que gato preto dá azar. Porra, eu fiz questão de ter um gato preto. Lá em casa tem uma. Nunca deu azar para mim, nunca. A gata, depois que chegou lá em casa, me fez foi bem, porque a gente chega em casa, a bichinha raimiando. É criação de Deus. Que conversa, isso é superstição. Que gato preto, galinha preta. Eu sei que se botar galinha preta lá à frente lá de casa, é arriscado eu despenar e ser o almoço. Eu lá tenho medo de macumba, meu povo. Você sabe por que eu não temo? Porque a bondade que Deus colocou no meu coração vence toda a maldade que a serpente botou na cabeça de quem quer me odiar. Pode fazer macumba, bruxaria, o que for, não pega em mim, não pega. Porque eu rezo. E existe um santo no céu chamado Monsenhor Valdir, que intercede por mim e por você. O diabo não pega nós, irmão. O diabo chegar na frente da sua casa a partir dessa noite, em nome de Jesus, ele vai bater em retirada. Não tem negócio de macumba que pegue a gente, não. Porque a bondade de Deus é o nosso revestimento. Agora eu vou dizer uma coisa a você: não relaxe na sua espiritualidade não, viu? Não dê brecha pro diabo não, viu? Reze todo dia. Vá para a Santa Missa no domingo. E quantas vezes você puder ir. Esteja preparado para o combate. Porque eu vou dizer uma coisa: o diabo não dorme não. E tem gente que parece que o diabo bota uma insônia. Você vai sair 3 horas da madrugada para ir para um médico em Sobral, e às vezes está aquela pessoa que fofoca, fala mal de você com um zoião grelado na veneziana da porta. Eu digo: rapaz, o diabo nem dorme e ainda coloca insônia nos outros. Só pode. Tem gente que não descansa em te desejar o mal. Então não descanse em se defender. Seja alguém que reze todo dia. Seja alguém que se protege em oração. O teólogo Ivan Moraes dizia: não é possível tirar férias, muito menos pensar em desistir. Não queira tirar férias e nem queira desistir. Porque o combate espiritual, ele não para. Eu e você dorme, mas Deus não dorme, e nem o diabo. O diabo não dorme não. Ele está ali direto querendo lhe atacar. E antes de você ir descansar à noite, faça sua oração: Senhor, eu te entrego o meu sono. E caso você tenha pesadelo, sonhando com morte, com não sei o que, tudo de ruim, já acorde orando. Ore, reze, fale com Deus e repreenda todo o mal. Não deixe que o mal pare você. Porque os invejosos querem te ver abatido.
é enfraquecido. Os invejosos querem ver você paradinho, ó, com medinho. Ah, meu irmão, pois quanto mais aparece invejoso, mais eu levanto a cabeça e consigo vencer o combate. Você tem que sair daqui com essa certeza. No livro Santo Curadares diz que São João Maria Vianney, ele aproveitava toda ocasião para consolar os atribulados. Seja um instrumento do bem. Seja um instrumento do bem. Seja um instrumento de bondade. Faça o bem. Faça o bem. E tenha na oração o seu combustível. Você precisa orar todo dia. Professor Felipe Aquino disse: a oração é a força do homem, é o caminho mais simples para receber os dons de Deus. A oração é a força do homem. Reze ao acordar, ao ir dormir, ao sair de casa, ao chegar. Reze, esteja se protegendo, porque o mundo espiritual ele existe e o combate é diário. E um dos melhores meios de destruir as maldições é a caridade, é a bondade, é cuidar do outro gratuitamente, né? É cuidar do outro se disponibilizando totalmente. O outro errou, pecou feio, às vezes pecou até lhe ofendendo, ou até com você. Esquece o passado, se desprende do que deu errado, levanta a cabeça e vamos viver a bondade de Deus, vamos viver o agora. Não vamos deixar que os erros do passado prevaleçam, nem a inveja dos outros, nem a maldade dos outros. Vamos deixar que a graça de Deus prevaleça. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos aonde você está. A bondade não é perca de tempo. Você não perdeu seu tempo querendo fazer a bondade para aquela pessoa. E se aquele alguém não valorizou, problema dele, não é seu. Porque você não perdeu nada. Quem perdeu foi quem não valorizou o bem. Às vezes a gente pensa em parar de ser bom pela graça de Deus, por causa que o outro desvalorizou. Deixa eu dizer para você, não importa se o outro recebeu ou não, o que importa é que você tentou dar o seu melhor. Nessa noite Jesus te pede, abre o teu coração para ser um instrumento de bênçãos, para ser um instrumento de bondade. Entrega o teu coração a Deus, para que Ele possa te usar de forma poderosa a fazer o bem para as pessoas, a cuidar das pessoas, a ser aquela pessoa que ora até mesmo pelos inimigos, aquela pessoa que faz o bem aos pobres, aos doentes. Que nós possamos, meus irmãos, nos unir nessa missão de trazer a luz para os corações obscurecidos. Coloca a mão no teu coração e pede para Deus tirar toda e qualquer contaminação de você agora. Pede para Deus tirar toda e qualquer contaminação do teu coração agora. Deixa Deus renovar a aliança dele contigo. Deixa Deus renovar o compromisso que você teve com Ele. O compromisso que você já fez com Ele. Renova a tua aliança com Deus e queira ser um instrumento de bondade. Deixa Deus vir fazer o novo dele e apresenta a tua história agora diante do Senhor. Eu não sei o que fazer, vejo bondade em mim. Deixa essa música tocar você. Sei dizer o que o Senhor me deu, pobre e fraco. Não existe coisa melhor
ser usado por Deus, ser instrumento de Deus. Você nasceu para ser um servo de Deus. Você nasceu para servir a Deus. Deus quer usar você. Jesus te fala agora. Jesus te abraça agora. E Ele diz que toda maldade cai por terra, porque você é um servo dEle, você é um amigo dEle, você é alguém que passa a ter intimidade com Ele. Seja usado por Jesus.